A última colheita. Parte 1. A chegada da névoa. Eu nunca acreditei em monstros. Até a noite em que um deles roubou minha família. Meu nome é José Almeida. Sou um fazendeiro de São Bento do Sul, no Paraná. Minha vida era simples. Acordava antes do sol raiar, cuidava das vacas, plantava milho e feijão e à noite jantava com minha mulher, Marta, e meus 2 filhos, Pedro e Ana. Nada de luxo, mas era uma vida boa. Até que a névoa chegou. Ela começou a aparecer no começo do inverno, uma neblina espessa que descia dos morros e cobria os campos como um lençol úmido. Os mais velhos da região diziam que coisas ruins vinham com ela, coisas que não eram humanas. Eu ri, claro, até a primeira noite em que algo entrou na minha casa. Foi Ana quem viu primeiro. Acordei com o grito dela, um som agudo, cortante, que me fez saltar da cama antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Corri para o quarto das crianças e vi minha filha encolhida no canto da cama, os olhos arregalados, fixos na janela. Tem algo lá fora, pai. Ela sussurrou, a voz trêmula. Olhei. A névoa estava tão densa que mal dava para ver o pasto, mas algo se mexia nela. Uma figura alta, magra demais, com braços compridos que quase tocavam o chão. A princípio, pensei que fosse um bicho, um lobo-guará, talvez, ou um cachorro doente. Mas então, ela se moveu. Era errado. O jeito que os ossos se torciam, o modo como a cabeça se inclinava de lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Nenhum animal se mexia daquela forma. Fecha a janela, José. Marta gritou, puxando Ana para longe. Eu obedeci, minhas mãos trêmulas batendo o ferrolho. Quando olhei de novo, a figura tinha desaparecido, mas eu sabia que ela ainda estava lá, esperando. Parte 2. O primeiro ataque. 3 noites se passaram sem incidentes. Eu quase convenci a mim mesmo de que tinha imaginado tudo, até que Pedro desapareceu. Acordei com o barulho da porta do celeiro rangendo. Peguei o facão que ficava ao lado da cama e saí, descalço, o coração batendo como um tambor. A névoa estava ainda mais espessa, grudando na pele como teias de aranha. Pedro! Chamei, baixinho. Nada. Então ouvi um som de mastigação, lento, úmido. Avancei na direção do barulho, o facão erguido, e então vi ela. A criatura estava agachada no chão, as costas para mim, os ombros se movendo em espasmos. Na frente dela, algo pálido, ensanguentado. Meu estômago revirou. Pedro! Ela se virou, e eu vi. O rosto dela era longo, pálido como o de um cadáver, com olhos negros e fundos, sem pupilas. A boca se estendia até as orelhas, cheia de dentes afiados, e quando ela sorriu, eu vi pedaços de carne presos entre eles. Ele estava gostoso. Ela sussurrou, a voz um rangido de unhas em madeira podre. Atirei-me nela com o facão, mas ela se moveu rápido demais, sumindo na névoa como fumaça. Só sobrou o corpo do meu filho, mutilado, os olhos ainda abertos, congelados em terror. Parte 3. A loucura de Marta. Marta nunca se recuperou. Ela ficou sentada na cozinha, balançando para frente e para trás, murmurando o nome de Pedro como um mantra. Ana, assustada, se recusava a sair do meu lado. Ela vai voltar, pai? Ela perguntou naquela noite, agarrada ao meu braço. Eu não respondi, porque eu sabia a resposta. Ela voltou. Na 4ª noite, acordei com Marta gritando. Saí correndo e a vi no quintal, de joelhos, a neblina envolvendo o ar como um abraço sufocante. Marta! Ela se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Ela tá aqui, José. Ela tá dentro da minha cabeça. Antes que eu pudesse alcançá-la, algo saiu da névoa, um braço comprido, ossudo, envolto em uma pele esbranquiçada.
Agarrou Marta pelo pescoço e a puxou para dentro da escuridão. O último que vi foi o rosto dela, distorcido em um grito silencioso, antes de desaparecer. Parte 4. O sangue e a vingança. Ana morreu na noite seguinte. Dessa vez, eu vi a criatura entrando pela janela, seus dedos longos se arrastando pelo chão como aranhas. Tentei lutar, mas ela era forte demais. Ana gritou quando ela a pegou, e então... silêncio. Agora estou sozinho, mas descobri algo nos livros antigos do Padre Oliveira, escondidos na igreja abandonada da cidade. A criatura tem um nome, a Devoradora de Lamentos. Ela vem com a névoa, alimentando-se do sofrimento dos que ficam para trás. E há um jeito de matá-la. Precisa de sangue, muito sangue. E eu tenho um plano. Amanhã, quando a névoa descer, vou até o meio do milharal, onde enterrei correntes sob a terra. Vou me cortar, deixar o cheiro do meu sangue atraí-la. E quando ela vier, vou prendê-la, vou queimá-la, vou fazê-la gritar como ela fez minha família gritar. Porque agora só me resta uma coisa: vingança. A neblina chegou mais cedo naquela noite. Eu já estava pronto. As correntes que roubei do ferro velho de Curitiba estavam enterradas no meio do milharal, formando um círculo perfeito ao redor da árvore onde Pedro costumava brincar. Nos galhos mais baixos, pendurei garrafas de vidro cheias de gasolina, a velha técnica que meu avô usava para afugentar lobos. No chão, ao centro, desenhei com sangue de galinha o símbolo que encontrei nos livros do Padre Oliveira. Um olho dentro de um pentagrama, rodeado por palavras em latim que eu nem tentará pronunciar. Minha faca de abate reluzia à luz da lanterna. Vem, sua maldita, murmurei, cortando o braço esquerdo. O sangue escorreu quente sobre a terra. O vento parou. Por um instante, tudo ficou em silêncio, até os grilos cessaram seu canto. Então, lá longe, no limite onde a plantação encontrava o bosque, a névoa começou a se mover, não com o vento, mas contra ele, avançando como uma maré viva. E dentro dela, ela vinha. Desta vez, eu a vi claramente. Pernas compridas demais, dobradas em ângulos que quebravam os olhos. Braços que arrastavam no chão, terminando em garras negras. O rosto. Deus, o rosto era o pior. Uma máscara branca e lisa, sem nariz, sem orelhas. Apenas aquela boca rasgada cheia de dentes irregulares, escorrendo algo escuro e pegajoso. José, meu nome saiu daquela garganta como um suspiro de cadáver. Minhas pernas tremeram, mas não recuei. Você matou minha família, gritei, pingando mais sangue no círculo. Ela riu, um som de vidro quebrando. Eles choraram tanto, principalmente a menina. Fogo subiu pela minha nuca. Queria atirar-me nela ali mesmo, mas sabia que não funcionaria. Precisava que ela entrasse no círculo. Você é covarde, cuspi. Só ataca crianças e mulheres. Nunca enfrentou um homem de verdade. A criatura parou. Os dentes dela rilharam. Você acha? Então, com um movimento mais rápido que meu olho podia acompanhar, ela se lançou para dentro do círculo. E o mundo explodiu. As correntes subiram do chão como cobras, enrolaram-se em seus membros. Ela gritou, um som que fez sangrar meus ouvidos, e tentou se soltar, mas os elos brilharam com uma luz âmbar, quente como ferro em brasa. O que você fez? Corri para a árvore e cortei a primeira corda. As garrafas de gasolina caíram, quebrando-se em cima dela. O cheiro do combustível encheu o ar. Isso é pelo Pedro, disse, acendendo o fósforo. O fogo agarrou-se a ela como uma coisa viva. A criatura contorceu-se, uivando, sua pele branca enrugando como papel queimado. Mas então, algo horrível aconteceu. As chamas começaram a se apagar, como se algo as estivesse sugando.
Sangue sustenta, José, mas ódio alimenta mais. Ela rosnou, rompendo uma das correntes. Meu coração gelou. O ritual estava falhando. Foi quando ouvi a voz. Pai, Ana estava ali. Não minha Ana de carne e osso, mas uma figura pálida, flutuando na borda do círculo. Ao seu lado, Marta e Pedro, todos transparentes, todos com os olhos cheios de lágrimas negras. Deixa ela ir, pai, Pedro sussurrou. Senão ela vai te levar também. A criatura riu, agora com metade do corpo livre. Eles sabem que você nunca vai vencer. Foi então que entendi. O padre Oliveira tinha escrito, mas eu não quis acreditar. A devoradora só pode ser derrotada por quem não tem mais nada a perder. Sorri, peguei o facão e entrei no círculo. José, não. Marta gritou. A criatura olhou para mim e pela primeira vez vi medo naqueles olhos negros. Você é louco. Não, respondi, abraçando-a com força, sentindo seus dentes rasgando meu peito. Só estou pronto para reencontrar minha família. Com meu último suspiro, cortei minha própria garganta. Meu sangue jorrou sobre as correntes. E o mundo inteiro pegou fogo. Dizem que naquela noite, os moradores de São Bento do Sul viram uma coluna de fogo subir ao céu. Quando chegaram à fazenda, encontraram apenas cinzas e um cheiro doce, como carne queimada. Nenhum corpo, nenhum sinal de José ou sua família. Mas às vezes, nas noites de neblina, quem passa perto do milharal abandonado ouve coisas. Risadas de crianças, o balançar de correntes e, se prestar bem atenção, um sussurro vindo da névoa. Obrigado, pai. O mal. Quando o vento para e os grilos se calam, é porque algo está ouvindo você respirar. Meu nome é Carlos Mendes, e minha fazenda já foi o orgulho de Santa Rita do Vale. Agora é um cemitério a céu aberto. Tudo começou com os carneiros. Era uma terça-feira quente, aquele calor que faz o ar tremular sobre a terra seca. O primeiro a sumir foi Bento, meu velho carneiro, aquele que sempre vinha correndo quando eu assobiava. Encontrei só o chão encharcado de um sangue escuro, grudento, e pedaços de lã espalhados como se tivessem sido arrancados à força. Naquela noite, ouvi um som que até hoje me faz tremer. Algo se arrastando pelo telhado do galpão, com unhas compridas raspando as telhas. Quem tá aí? Gritei, com a voz mais firme que consegui. A resposta foi um rosnado baixo, gutural, como um cachorro com osso preso na garganta. E então, os olhos. 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, pairando acima da cerca como se estivessem flutuando. Corri para dentro e tranquei a porta. Na manhã seguinte, encontrei Mariana, minha cadela de pastoreio, pendurada no mourão da cerca. Ela estava aberta, como uma luva virada do avesso. A cidade acorda para o pesadelo. No terceiro dia, chamei o delegado Rogério, um homem que já enfrentou jagunço e até uma onça-pintada com nada além de um facão. Ele chegou cuspindo tabaco e rindo da minha história. Carlão, isso aí deve ser um lobo-guará ou um cachorro do mar. Nada que um tiro não resolva. Mas naquela noite, algo foi até a casa dele. Encontraram o Rogério na manhã seguinte, empalado em um tronco de eucalipto. As costelas dele estavam quebradas para fora, como asas, e o rosto estava sorrindo. O silêncio que veio depois. Santa Rita do Vale virou um lugar de portas trancadas e cortinas fechadas. As crianças não brincavam mais na rua. Os bares fechavam antes do sol se pôr. E à noite, só se ouvia o sussurro vindo dos campos.
Algo estava imitando vozes humanas. Carlos, Carlos, chamava com a voz da minha falecida esposa. Na sexta noite, Luciano, o filho do padeiro, desapareceu. Acharam apenas o boné dele, encharcado de uma baba negra e fedorenta. A última resistência. Agora, estou aqui, no porão da minha casa, com uma espingarda enferrujada e um crucifixo que mal consigo segurar. A luz já caiu faz horas. O rádio só emite estática. E lá fora, algo está arranhando a porta. Carlos, eu sei que você está aí. Sussurra, com uma voz que não é humana, mas tenta ser. O cheiro de carne apodrecendo invade a casa. Eu sei que não vou sobreviver até o amanhecer. Mas se você estiver lendo isso, feche as janelas. Não olhe para o milharal. E, pelo amor de Deus, não atenda quando ele chamar pelo seu nome. Quando os pássaros fogem antes do perigo chegar, por que os homens insistem em ficar? Eu, Carlos Mendes, deveria estar morto, mas o inferno não me quis. A noite sem fim. A criatura arranhou a porta do porão a noite toda. Cada risco na madeira parecia um dedo esfolado arrastando contra meu crânio. Eu me encolhi atrás de sacos de milho, a espingarda tremendo nas minhas mãos, enquanto a voz dela mudava. Carlinhos, lembra daquele verão que você se perdeu no milharal? Eu te achei. Era a voz do meu pai, morto há 20 anos. O cheiro piorou. Era como ter um pedaço de carne apodrecendo debaixo da minha língua. Quando o dia raiou, o silêncio foi pior que os sons da noite. O que encontrei lá fora? A porta do porão estava intacta, mas a cozinha... Meu Deus, a cozinha! O chão estava coberto de pegadas invertidas, calcanhares na frente, dedos atrás, como se algo tivesse andado para trás, rastreando cada canto da casa. Na mesa, uma oferta. O caderno de anotações da fazenda, aberto na página onde registra os nascimentos dos bezerros. Alguém, ou algo, tinha escrito por cima, com sangue seco: quero o mais novo. O segredo do poço. Foi quando lembrei do bezerro branco, nascido na semana passada. O único sobrevivente da última colheita da criatura. Ele estava no celeiro, trancado, mas quando corri até lá, a porta já estava arrombada. Dentro, apenas um rastro de sangue levando até o velho poço abandonado, aquele que secou na última seca e que ninguém nunca tampou direito. Era de lá que vinha o som. Chic-chic, como unhas batendo em pedra. O fundo do poço. Desci com uma corda podre, a lanterna presa entre os dentes. O ar era gelado e pesado, como respirar dentro de um cadáver. No fundo, encontrei o bezerro, ou melhor, o que sobrou dele. Estava pendurado de cabeça para baixo, as patas traseiras grudadas no teto por uma teia negra e pulsante. A barriga havia sido aberta, mas não para comer, para botar algo dentro. E então, no escuro atrás de mim, algo suspirou de satisfação. A verdade. Não foi o chupacabra que invadiu Santa Rita do Vale. Foi pior. Ela não veio para matar. Veio para se reproduzir. Os desaparecidos estão todos aqui, enfiados nas paredes do poço, vivos o suficiente para chorar, mas não para gritar. O delegado Rogério ainda me olha, suas costelas quebradas agora formando uma espécie de ninho ao redor de algo que se mexe. E no centro, agarrado ao bezerro como um bebê monstruoso, está meu filho. Vovô. Ele chia, com a boca cheia de dentes que nunca deveriam caber num rosto humano. A lanterna cai. A escuridão é absoluta. E então,
As mãos me alcançam. Última página do Diário de Carlos Mendes. Encontrado amarrado a uma árvore na entrada da cidade, sem língua e com os olhos costurados com fios de cabelo humano. Ela não quer cargo, quer família. Fujam enquanto podem. Ou melhor, não fujam. Ela gosta de caçar. Quando o gado para de mugir e os sapos calam, é porque eles já sabem o que vem a seguir. O nascimento do primeiro. Eles me arrastaram para o fundo do poço, onde a escuridão tem peso. Meu neto, aquele que já não era meu neto, agarrou meu rosto com mãos que eram quase humanas, exceto pelos dedos extras e pelas unhas negras que escorriam veneno. Vovô, você vai ajudar a irmãzinha a nascer, ele sussurrou, com a voz de criança que ainda lembrava o timbre do meu Rafael. E então vi o verdadeiro horror. O bezerro ainda estava vivo. Seu corpo inchado pulsava, a pele esticada como um balão prestes a explodir. Dentro, algo se contorcia. Algo grande demais para caber ali. O delegado Rogério, preso às paredes por membranas negras, gemeu quando percebi a verdade. Ela escolheu a gente para ser o berço. O ritual. Eles não comem carne, plantam. Os desaparecidos, Bento, Mariana, Luciano, todos os outros, estavam vivos, mas modificados. Seus corpos haviam se fundido às paredes do poço, transformados em algo entre árvore e útero. De suas bocas abertas saíam raízes carnudas, que se enterravam no chão e alimentavam o que crescia dentro deles. Meu neto colocou minha mão sobre a barriga do bezerro. Sente, ela tá com fome. E então ela mexeu. A irmãzinha. O parto começou com um rasgo. A pele do bezerro se abriu como um casulo, e ela escorregou para fora em uma enxurrada de líquido negro. Era maior que uma criança, mais velha que uma criança. Seus olhos eram os do meu falecido irmão. Suas mãos, as de Mariana, minha cadela. E quando abriu a boca para chorar, saiu o grito unisono de todos que haviam sido plantados no poço. O destino de Santa Rita. Me deixaram vivo para testemunhar. Naquela noite, a irmãzinha saiu do poço. Ela caminhou até a cidade, cantarolando uma canção de ninar que minha esposa cantava para nosso filho. As portas se abriram sozinhas. Ela entrou em cada casa, e em cada uma deixou um presente. No berço do filho do padeiro, um ovo negro pulsando. No armário da escola, a professora enrolada em suas próprias vísceras, transformada em um casulo. Na igreja, o padre pendurado de cabeça para baixo, sua boca costurada em um sorriso enquanto raízes brotavam de suas órbitas vazias. O aviso. Agora estou amarrado a esta árvore, na estrada que leva para longe de Santa Rita. Minha língua arde onde a arrancaram. Meus olhos queimam com o peso dos fios que os mantêm fechados. Mas eu ouço. Ouço quando o vento traz os gritos abafados da cidade. Ouço quando a terra treme, porque algo está cavando novos poços. E ouço ela, a primeira filha, a irmãzinha, sussurrando minha volta para casa. Ela vai ter muitos filhos, e eles vão precisar de muitos berços. O último sussurro de Santa Rita. Encontrado riscado na casca de uma árvore na rodovia BR-283, próximo ao desvio para Santa Rita do Vale. Não venham. Não olhem para os vultos nos milharais. Não sigam as crianças que choram no escuro. Elas não são crianças. Elas nunca foram crianças. A terra aqui está grávida, e ela está sempre com fome. A colheita nunca termina, só muda de fazenda.
Os sussurros no corredor 7. A primeira vez que ouvi os sussurros, pensei que fosse o vento. Mas o vento não chora. E, definitivamente, não chama você pelo nome. Meu nome é Carlos Mendes, e durante 5 anos fui o vigia noturno do Hospital Psiquiátrico São Lucas, em Curitiba. Um lugar que já foi considerado modelo, mas que, como tudo nessa vida, decaiu com o tempo. As paredes descascadas, o cheiro de desinfetante misturado com algo mais doce, algo apodrecendo, e os corredores intermináveis que ecoavam mesmo quando não havia ninguém lá. Eu não acreditava em fantasmas. Até aquela noite. A primeira noite. Tudo começou numa quinta-feira, durante meu turno das 23 horas às 7 horas. O hospital tinha 3 pavilhões, mas apenas o corredor 7, o ala dos casos graves, ainda abrigava pacientes. O resto era um labirinto de quartos vazios, cadeiras quebradas e papéis amarelados. Eu fazia minha ronda, como sempre, quando ouvi: Carlos. Parei. O ar ficou gelado, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno. Olhei para trás. Nada. Carlos, por que você não nos vê? A voz era de uma mulher, rouca, como se tivesse gritado até arrancar as cordas vocais. Meu coração disparou. Conhecia aquela voz. Era a voz de Mariana, uma paciente que se enforcou no banheiro do corredor 7, 2 anos atrás. O passado que não morre. Eu lembrava dela. Cabelos negros, olhos fundos, sempre murmurando coisas que ninguém entendia. Uma noite, ela me agarrou pelo braço e sussurrou: eles estão aqui, nos cantos, nos espelhos. Você vai ver. No dia seguinte, encontraram seu corpo balançando levemente, como se alguém a tivesse empurrado. Agora, ela estava de volta. Naquela noite, voltei para a guarita tremendo. O monitor de segurança mostrava os corredores vazios, mas eu sabia que não estava sozinho. Os outros. Na noite seguinte, os sussurros vieram em grupo. Você nos abandonou. Ninguém nos ouvia. Agora você vai ouvir. E então, Deus me perdoe, eles apareceram. Figuras pálidas, com roupas de hospital, olhos escuros e bocas abertas em gritos silenciosos. Conheci cada um daqueles rostos. Pacientes que haviam morrido ali, suicídios, overdoses, acidentes que ninguém investigou. E eles estavam bravos. O corredor sem fim. Na terceira noite, decidi fugir. Peguei minha lanterna e corri em direção à saída, mas o corredor 7 esticou. As portas se multiplicavam, os números trocavam de lugar. E atrás de mim, passos arrastados. Carlos, fica com a gente. Virei uma esquina e quase colidi com uma figura alta, de rosto desfigurado. Era o Sr. Almeida, um velho que morreu de insuficiência cardíaca depois de ficar trancado no solário por dias. Ele sorriu. Você lembra de mim, não lembra? O desfecho. Não sei como escapei naquela noite. Acordei no estacionamento, com as roupas rasgadas e a lanterna quebrada. Pedi demissão no mesmo dia. Mas adivinha? Eles não ficaram no hospital. Agora, todas as noites, quando estou sozinho no meu apartamento em São José dos Pinhais, ouço sussurros. Carlos, você é um de nós agora. E o pior, eles estão certos. Os que vieram de fora. A primeira vez que vi um deles foi na madrugada de um domingo, enquanto o sono ainda tentava me arrastar de volta para a cama. Se eu soubesse o que estava por vir, teria fechado os olhos e fingido que nunca tinha visto nada. Mas policiais não têm esse luxo. Meu nome é Eduardo Moraes e sou um investigador da Delegacia de São Vicente, uma cidade costeira que parece ter sido esquecida pelo tempo.
As pessoas aqui vivem vida simples, mas nos últimos 3 meses, 7 pessoas desapareceram sem deixar rastro. Nada de corpos, nada de mensagens, apenas silêncio. O primeiro caso foi o de Mariana, uma garçonete do bar do Zé. Ela saiu do trabalho às 23 horas, como sempre, e nunca mais foi vista. Depois veio o Sr. Antônio, aposentado que sumiu depois de sair para comprar cigarros. E então as crianças. Sempre à noite. Sempre quando a lua estava alta. No começo, pensei que fosse um serial killer. Alguém metódico, paciente. Mas então comecei a notar os padrões que não faziam sentido. As testemunhas falavam de luzes estranhas no céu, de sons agudos, como se algo estivesse arranhando o ar. E os cães uivavam antes de cada desaparecimento, como se sentissem algo chegando. Foi numa noite de chuva fina que eu vi pela primeira vez. Estava no carro, revisando os relatórios, quando o rádio da viatura começou a chiar. A estática cortou como uma faca, e então ouvi um grito. Não era humano. Era algo entre um gemido e um guincho, como se alguém estivesse sendo rasgado por dentro. Corri em direção ao som, minha arma já na mão. O beco estava vazio, exceto por uma poça de água tremulando no asfalto. E então, vi eles. Eram altos, magros demais, com membros que se dobravam em ângulos errados. A pele era pálida, quase translúcida, como a de um peixe de águas profundas. Os olhos eram grandes, negros, refletindo a luz da rua como vidro molhado. Um deles se virou para mim, não com o corpo, mas com a cabeça, girando no movimento que quebrou todas as leis da anatomia. E então, sem que seus lábios se mexessem, ouvi dentro da minha mente: você não devia estar aqui. Minha mão tremeu. Atirei. O tiro ecoou, mas a criatura não caiu. Ela apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. No dia seguinte, acordei no meu carro, com a sensação de que algo tinha me tocado. Algo frio. Algo que não pertencia a este mundo. E então percebi, eles não estavam só levando as pessoas. Eles estavam nos substituindo. Parte 2. O homem que não era mais homem. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas estranhas na cidade. Pequenos detalhes que só um policial atento perceberia. O chefe da padaria, seu Carlos, sempre cumprimentava todo mundo com um aceno animado. Mas naquela manhã, ele apenas olhou para as pessoas, sem piscar, como se estivesse estudando cada movimento. A filha do padeiro, Luana, uma garota de 12 anos que adorava desenhar borboletas, agora passava horas encarando o céu, murmurando números em uma língua que não existia. Quando a chamei pelo nome, ela virou o rosto devagar, como se estivesse ouvindo algo muito distante, e sussurrou: eles estão chegando, seu Eduardo. Você não pode parar o que já começou. Meu sangue gelou. Fui até a delegacia verificar os arquivos dos desaparecidos e descobri algo que não tinha notado antes. Todos haviam sido vistos pela última vez perto do antigo armazém abandonado na beira da praia. Um lugar que os moradores evitavam, não por medo de assaltos, mas por instinto. Decidi investigar sozinho. Não confiava mais em ninguém. Nem no meu parceiro, Marcos, que ultimamente parecia esquecer detalhes simples, como o nome da própria esposa. Cheguei ao armazém ao anoitecer. O vento soprava salgado e pesado, carregando um cheiro metálico, como sangue seco. A porta estava emperrada, mas algo do outro lado respirava. Eu sabia. Quando a forcei aberta, a escuridão dentro era mais densa que o normal, como se estivesse engolindo a luz. Acendi a lanterna e vi as paredes cobertas por símbolos estranhos, arranhados na madeira como se feitos por garras. E no centro do salão, o corpo do Sr. Antônio. Mas não era mais ele.
Sua pele estava pálida, quase azulada, e seus olhos, seus olhos eram grandes, negros, vidrados. Ele estava em pé, rígido, como uma marionete com os fios cortados. Quando a luz o atingiu, sua boca se abriu num sorriso largo demais, e uma voz que não era dele saiu em um sussurro rouco. Você está atrasado, policial. Antes que eu pudesse reagir, algo me agarrou por trás. Mãos frias demais, com dedos longos demais. Senti um cheiro de ozônio e carne podre, e então uma voz dentro da minha cabeça sibilou: dorme. Quando acordar, será um de nós. A última coisa que lembro é o gosto de metal na boca e o som de passos se aproximando. Muitos passos. Parte 3. A queda de São Vicente. Acordei em casa, na minha cama. O relógio marcava 3h17 da manhã, a hora dos mortos. Meu corpo doía como se tivesse sido desmontado e remontado. No espelho, meu reflexo parecia normal, exceto pelos meus olhos. Eles estavam mais escuros. E eu sabia coisas que não deveria saber. Sabia que o céu acima de São Vicente não era mais apenas céu, era um véu, e algo do outro lado observava. Sabia que os desaparecidos não estavam mortos, mas tampouco vivos. Eles estavam mudando, se tornando algo outro. O pior de tudo, eu sabia que não tinha muito tempo antes que a transformação em mim se completasse. Peguei minha arma e corri para a delegacia. Se eu ia cair, cairia lutando. Mas quando cheguei lá, todos os policiais estavam reunidos no pátio, de costas para mim, encarando o céu. E então Marcos se virou. Seus olhos eram negros como o espaço entre as estrelas. Bem-vindo ao rebanho, Eduardo. Foi quando ouvi o zumbido vindo de cima. E olhei para cima, e vi